E é bom estar na casa do Senhor, adorar ao nosso Deus, amém? E também poder ouvir aquilo que Ele tem para falar conosco. E eu confesso para vocês que o melhor lugar para estar é onde você está, né? Ouvindo a palavra de Deus. Eu amo estar aí, também me alimentando. Mas nesta noite, então eu fui convocada, né, irmãos? Porque morar com o pastor não é fácil. Ele não faz um pedido, um convite, ele convoca. Brincadeira. Então, fui convocada, né, a trazer a palavra de Deus, e o desejo do meu coração é que, assim como a palavra tem falado comigo, que ela possa falar com cada um de nós, amém? E nesta noite eu queria falar algo que imediatamente, quando o pastor me convidou, desceu ao meu coração esse tema, esse assunto. E eu confesso para vocês que sobre aquilo que eu quero compartilhar nesta noite, com cada um de nós, né? Porque eu sei que eu vou aprender um pouco mais também compartilhando com vocês. Foi algo que, assim que eu entreguei verdadeiramente a minha vida para o Senhor Jesus, Ele trabalhou em mim. Começou a trabalhar, porque o trabalhar de Deus na nossa vida, ele é um processo. É dia após dia, é todos os dias. E o tema dessa palavra que eu dei, né, que o Senhor colocou no meu coração, é: não viva como órfão. Não viva como órfão. Como assim, né? Não viva como órfão. E nós agora vamos ter nesse semestre o curso Paz para toda a Vida. E esse curso também, muitos anos depois que eu tive o meu encontro com o Senhor Jesus, que realmente entreguei minha vida para Ele, foi um curso assim muito divisor de águas na minha vida, na vida do pastor. Foi um curso assim maravilhoso, extraordinário, onde Deus tratou muito a paternidade no nosso coração. E olhando para a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e de conduta, amém? E eu não me canso de falar, porque regra, né, é aquilo que é um exemplo a ser seguido. A palavra de Deus, ela é um manual de vida para nós, para todos nós, né, de conduta, como que nós vamos nos conduzir, de fé, naquilo que nós vamos acreditar, naquilo que nós vamos crer na nossa vida. Então é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia, nos afirma que nós precisamos viver, nós não podemos, na verdade, viver como órfãos. Existe uma paternidade de Deus para todos nós. E nós vamos ver na palavra do Senhor o quanto isso é importante. O quanto, se isso não estiver resolvido verdadeiramente dentro de nós, nós vamos andar sem direção na nossa vida. Talvez, o primeiro pensamento que veio à sua mente, você já pensou rapidamente, seu cérebro já informou para você: não, mas está tudo resolvido sobre paternidade na minha vida. Abra o seu coração em nome de Jesus, amém? Porque quando nós nos assentamos diante da palavra do Senhor, nós sempre temos coisas a aprender. Então, que a gente possa assim estar livre na nossa mente, no nosso coração nesta noite, para aprender um pouco mais de Deus, para que o Senhor possa se aperfeiçoar um pouco mais em nós e nos levar a níveis mais profundos com Ele, amém? E do entendimento da sua vontade para nós. Isaías 64:8 nos diz assim: contudo, Senhor está entre vírgulas. Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o olheiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. Então o profeta, ele falou: Senhor, com tudo isso que está acontecendo com Israel, que já aconteceu, com todas as guerras, com todas as destruições e reconstruções, com tudo isso, Senhor, Tu és aquele que governa sobre nós. Tu és aquele que tem o controle absoluto. Absoluto. Senhor é aquele que tem o controle absoluto. Contudo, Tu és o nosso Pai. Com tudo que já nos aconteceu ou que está nos acontecendo, nós não somos órfãos. Nós temos um Pai. Isaías estava declarando isso sobre ele e sobre a nação de Israel. Nós não somos uma nação órfã.
Não são os acontecimentos, não são as coisas que já nos aconteceram na nossa vida que vão definir que nós somos órfãos, não. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro. Nós somos aqueles que precisam ser moldados. E Tu és o olheiro. E precisamos ser moldados por quem? Por Ti. Amém? Muito profunda essa declaração do profeta Isaías sobre ele, sobre a nação de Israel. Sabe as palavras. Era um homem de Deus, um homem que tinha discernimento das coisas do reino de Deus. Porque o profeta Isaías sabia que mesmo em meio a tudo que Israel tinha passado ou estava passando, aquela nação, ela tinha um pai. Ela tinha um Senhor. Amém? Ela não era órfã. E Isaías também declarou lá no capítulo 63, no versículo 16, ele disse: entretanto, Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece. E Israel nos ignora. E desde a antiguidade te chamas o nosso Redentor. Independente de qualquer coisa, Tu és o nosso Pai. Ele sabia da importância de reconhecer a paternidade de Deus. Ele sabia dessa importância. Não importa se nós somos, muitas vezes, tão atacados. Tantas coisas nos acontecem, tantas coisas que nós já sofremos, tantas assolações e adversidades que já passamos. E se cada um tivesse a oportunidade, talvez, de vir aqui e contar um pouco da sua história, seriam tantas coisas. Um dia, uma noite, seria muito pouco, talvez. Mas eu quero dizer para você nessa noite, nós não somos órfãos, amém? Amém? Nós não somos órfãos, temos um Pai. João 3:1 diz assim: vejam como é grande o amor do Pai. Nos concedeu sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não os conhece, porque não os conheceu. O mundo não consegue conhecer o Pai, porque não conhece o Filho. Não consegue se tornar filho, porque só conseguimos tornar filhos através de Jesus Cristo, amém? Só através de Jesus Cristo. E lá em Romanos 8:15 nos fala também, nos afirma dessa paternidade. E eu quero ler com vocês. Acho que eles vão botar aqui. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Até o 17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O que isso quer dizer da sua glória? Tudo que Jesus conquistou para nós. Somos também herdeiros, somos também participantes. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Amém? Precisamos então ter essa clareza de quem Deus é. Se nós não termos a clareza de quem Deus é, não vamos ter clareza de quem nós somos. Vamos ter uma visão distorcida de nós mesmos. Por quê? Porque fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. Nos tornamos então filhos através de Jesus Cristo. Então nós precisamos saber quem Deus é. E acima de tudo, Deus é o nosso Pai. Porque Ele é o nosso Criador, amém? Foi Ele que nos colocou lá no ventre da nossa mãe. Foi Ele que soprou vida, fôlego de vida em nós. Então, a partir de Jesus, nos tornamos filhos. E o que nós precisamos fazer agora? Nos comportar como filhos. Viver como filhos. Precisamos, então, ter um comportamento de filho. Mas o que acontece com nós, muitas vezes? Vivemos como se fôssemos órfãos. Órfãos de um Pai que existe. De um Pai que está de braços abertos para nos esperar. E muitas vezes a nossa paternidade terrena traz uma confusão muito grande sobre nós. Sobre quem Deus é. Sobre ver Deus como Pai. Às vezes nós temos aqui tantos tipos de pais. Pais que abandonaram você e a sua mãe. É um tipo de pai. Pais que foram autoritários,
abusivos, verbalmente, fisicamente. Pais que só supriram financeiramente, mas emocionalmente, espiritualmente nunca nos supriram. Ou também tem o tipo de pai permissivo, o pai bonzão, né? Aquele super pai que a gente considera quando a gente não tem maturidade. O pai deixa fazer tudo e a gente diz, uau, eu tenho o melhor pai do mundo. Meu pai deixou eu ir na balada, meu pai deixa eu ter o amigo que eu quiser, meu pai deixa eu namorar quem eu quiser, meu pai deixa eu ir onde eu quiser. O super pai. Aquele pai que parece ser um pai bom, mas é um pai permissivo. Ele permite tudo. Isso também distorce tanto a nossa paternidade com Deus. Estraga tanto o nosso relacionamento que a gente deve ter com Deus. Ou aquele pai legal. Aquele pai que buscava Deus, que nos ajudou. Às vezes esse pai, a gente acaba deixando esse pai prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Mas por quê, pastora? Não é bom ter um pai presente, um bom pai? Sim, é bom. Mas às vezes as pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus. Para que eu vou me relacionar com Deus se eu já tenho um pai tão bom? E acabam tendo tantas dificuldades na sua vida, dificuldade de às vezes ter o esposo agora como autoridade na vida dela. Quem continua sendo autoridade, o homem da vida dela continua sendo aquele pai maravilhoso que ela teve. Ela não precisa muito de Deus, porque ela sempre teve um pai maravilhoso. Aquele homem, ele não precisa muito de Deus, porque aquele pai sempre foi um bom pai. E às vezes nós acabamos prejudicando o nosso relacionamento com Deus. Ou os extremos. Não, Deus também pode me abandonar, porque o meu pai me abandonou. Deus também pode me ferir, porque o meu pai terreno me feriu. Vocês viram nessa noite, se a gente parar para pensar, se a questão da nossa paternidade terrena não estiver resolvida, a nossa questão também da nossa paternidade com Deus não vai estar resolvida. E nós precisamos entender que Deus nos chamou para sermos seus filhos através de Jesus. Amém? Seus filhos, Deus quer ter um relacionamento de filho. Não podemos mais aceitar a orfandade na nossa vida. Não podemos mais, temos que ter uma vida de filhos. O Senhor tem nos chamado para ter uma vida de filhos. Não uma vida de relacionamento com Deus de medos, de temores, de distanciamento. Ou uma vida de um Deus que, de repente, você só procurava o seu pai quando você precisava de dinheiro. Já viu aquele filho que só procura o pai quando ele precisa de dinheiro? Ô pai, tem dinheiro aí? Tem aquele filho, né? E às vezes nós somos assim com Deus. Ô pai, minha conta está no negativo, o que eu faço? Às vezes temos aquele pai que a gente corria só quando se machucava. Às vezes só quando a gente está doente, a gente corre para Deus. Diz, Deus, eu acho que eu vou morrer. Só Tu pode fazer um milagre. Deus, Ele pode fazer todas essas coisas. Deus é um Deus de milagres, é um Deus bom, é um Deus de amor. E eu costumo dizer que Deus não tem amor, Ele é o próprio amor. Amém. Que coisa boa servir um Deus que é o próprio amor. Mas aí nós encontramos situações como essas. Mulheres que casam, não conseguem, então, ter uma qualidade de vida saudável com seu esposo. Porque nunca teve um bom relacionamento com seu pai. Porque não consegue também ter um bom relacionamento com Deus. Pessoas frustradas, pessoas decepcionadas, desconfiadas. Pessoas sem tranquilidade, sem paz. Sem viver uma vida plena. Deus tem nos chamado para viver da sua plenitude. Amém? Deus tem nos chamado para viver da sua plenitude. E nós temos pregado, a gente tem visto tantas palavras neste lugar, que paz não é a ausência de problemas. Paz é uma questão de espírito, do nosso espírito estar ligado com Deus, da nossa alma estar em paz com Deus, com a paz de Deus. Amém? Deus deseja isso para nós. Deus deseja, Deus espera de nós que nós venhamos realmente organizar a nossa vida. E por isso que eu digo para vocês, uma das coisas que o Senhor mais trabalhou na minha vida foi a questão paterna. E eu louvo a Deus. Organizou, Ele disse, ei, agora você veio para mim, vamos organizar essa casa aí dentro, que está tudo bagunçado. Vamos organizar isso.
E eu confesso para vocês que ao longo da caminhada, não pense que o inimigo não quis bagunçar de novo. Eu disse, não, Jesus já arrumou. Você não vai bagunçar de novo o meu relacionamento com os meus pais. Você não vai trazer confusão de novo para a minha mente, para o meu coração. Porque isso, qual era o intuito do inimigo? Estragar o meu relacionamento de pai e filha, e de filha e pai com Deus. E isso precisa estar muito alinhado em nós, que nesta noite a gente pare para pensar. E eu costumo dizer que você não tem que ser sincero comigo, você tem que ser sincero com você mesmo. A gente fica tão preocupado em ter que ser sincero com as pessoas, mas você tem que ser sincero com você mesma, você tem que se permitir olhar para dentro de você e deixar o Espírito Santo examinar seu coração e ver o que precisa ser organizado, o que precisa ficar em ordem, para que você viva em paz, para que você prospere, para que você avance, para que você cresça, para que você seja mais do que vencedor, como diz na Bíblia. Senão, como viveremos as promessas de filho? Se não nos tornarmos filhos de Deus. Como viveremos uma vida frustrada, achando que somos filhos e não somos filhos? Ainda não nos tornamos filhos. Então, a minha pergunta é, como é que nós temos vivido? Como filhos ou como órfãos diante de Deus? Como que nós temos vivido? Como que tem sido? Porque para nos tornarmos filhos, há características para sermos filhos. Tem vários tipos de filhos, né? Quem tem família aí, né? Todo mundo tem família, né? Se ainda não casou, tem uma família, mora com o pai ou mãe, com a avó, com o tio, né? Todos nós moramos na família. O que é a nossa família? Aquelas pessoas que moram na mesma casa com nós. Essa é a nossa família, né? Essa é a nossa família e tem vários tipos de filhos, né? Vários tipos. E que tipo de filho nós temos sido? Que tipo de filhos eu e você temos sido? Para o nosso Deus. Em Efésios 5:1 diz assim: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Então, o filho, uma das características do filho é ele ser parecido com o pai. Ele tem que ser parecido. Ele tem que se parecer. Identidade. O que quer dizer identidade? Idem. Igual. Parecido. Semelhante. Tem que se parecer. Não tem como ser diferente. Não tem como. Billy Graham, ele falou assim: ser cristão é mais do que apenas uma conversão instantânea. É um processo diário pelo qual me torno mais parecido com Cristo. Todos os dias da nossa vida. Todos os dias mais parecido e não mais distante. E não uma pessoa mais diferente. Amém? Então, para sermos filhos, tem algumas características para nós sermos filhos de Deus. Existem algumas características de filhos. Se é que somos filhos, andamos na luz. Andamos na luz. E 1 João, a gente vai ler um pouquinho ali. Essa carta de João, ela fala muito sobre ser filho. O nosso estilo de vida, aos poucos, ele tem que ir se alinhando, né? Ir se alinhando com Deus. E com a vontade de Deus. Então, 1 João 1:4 fala assim: escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Até o 7. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é a luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, uma das características de ser filho é andar na luz. Amém? Andar na luz, nos parecermos mais com ele, estarmos alinhados cada dia mais com o Senhor. Essa é uma característica de filhos de Deus. Se somos filhos, guardamos os mandamentos de Deus. João 2:13-4. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. 1 João.
Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquilo que ele nos fala. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Como precisamos nos parecer com nosso Deus? As características de um filho. Se somos filhos, amamos os outros cristãos. Amamos uns aos outros. Isso é uma característica também de sermos filhos de Deus. E 1 João 2, 7 ao 11, a palavra de Deus nos fala sobre isso. Amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. Mais um. No entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Até o 11. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então, uma das características de filho também é amar uns aos outros, ter comunhão. Às vezes temos pessoas que dizem, eu amo a Deus, eu sou filho de Deus. Mas daí ela só se relaciona, só na hora que levanta o cálice. Né? Que está todo mundo junto. Às vezes, quando o pastor até dá o amém, ela já foi embora. A gente não consegue nem dar um abraço nela. Não consegue se relacionar com os outros. Não consegue ter comunhão com o corpo de Cristo. Não consegue ser corpo. O filho, ele tem prazer em estar com seus irmãos. Tem prazer de estar com aqueles que também são filhos. O filho tem prazer de que outros também se tornem filhos de Deus. Amém? Filhos. Precisamos ter as características de filhos em nós, de filhos de Deus. Se somos filhos, não amaremos as coisas desta vida mais do que a Deus, mas rejeitaremos tudo que contradiz e se opõe à natureza da vontade de Deus. Lá em 1 João 2, 15 até o 17, olha o que a palavra nos diz, essa carta ela é tão maravilhosa de João. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16 e 17. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Característica de filho, ele não tem uma paixão por este mundo. Ele não é apaixonado pelas coisas desse mundo. Ele vai trabalhar, ele vive a vida, mas no coração dele arde a vontade de Deus. No coração dele queima o amor dele pelo Senhor. Irmãos, nós não podemos, nós somos igreja, a deixar apagar esta chama do amor de Deus no nosso coração. Não podemos sair de casa, pegar o nosso carro e nem lembrar que Deus existe. E fazer uma entrevista de emprego, e estudar, e fazer tantas coisas, e comprar alguma coisa, e ir no supermercado, tantas coisas que fazemos, sem ao sequer lembrar do Senhor. Lembrar dele, sem eu sequer dizer, Senhor, como eu te amo, a razão da minha vida, de eu estar de pé, de eu respirar, és tu. Tu é a razão de tudo na minha vida, do meu viver. Tu é a razão de eu existir. Tu és tudo para mim. Irmãos, que a gente possa fazer do Senhor, eu não sei se eu sou uma pessoa, bom, eu sou de outro mundo, né? Não sei se eu sou uma pessoa de outro mundo, eu sou de outro mundo. Mas no meu coração, com muito temor, eu digo para vocês, meu coração queima, arde de amor pelo Senhor. E eu digo, Senhor, não deixa essa chama, Espírito Santo, apagar nunca, nunca. Porque, irmão, se eu estou aqui com vida, é porque o Senhor é tudo para mim. Se eu tenho uma família, não é porque a minha família é mais especial para Deus, é porque o Senhor, Ele é tudo para mim. Amém?
Se temos vida, tudo que temos, a razão é o Senhor na nossa vida. Mas às vezes a gente quer viver como aqueles filhos. Você já viu um filho, quando ele chega a uma idade em casa, ele quer viver como independente? Nós já passamos por essa fase, né? Eu é que sei da minha vida, né? Eu lembro que, claro, que isso aconteceu comigo. E eu disse assim, quando eu fizer 15 anos, né? Achava assim que ia virar muita gente grande. E a minha mãe dizia, minha mãe era muito firme comigo. E daí, o que tem 15 anos, né? E depois eu dizia, e quando eu fizer 18 anos, né? Eu vou mandar na minha vida, eu achava, né? Mas não. Na verdade, quando eu fizer 18 anos, eu já sou responsável pelos meus atos. Bem responsável diante das leis. É só o que muda. Né? É só o que muda. A idade vai exigindo de nós maturidade. E às vezes a gente deixa a maturidade de lado. A gente só vai aumentando a idade. E não a maturidade. A gente não vai amadurecendo, não vai crescendo, não vai deixando Deus trabalhar na nossa vida, não vai se tornando mais filho, a gente vai se tornando mais aquele filho independente. Eu agora é que sei da minha vida. Você já viu? Quer dizer, a gente está com 30, 40, 50, 60 anos e a gente é esse filho para Deus. Deus, eu é que sei. A gente está como aquele menino, aquela menina de 12, 13, 14 anos, que não vê a hora de chegar aos 18 para se mandar. Uma ilusão que a gente tem nessa idade. E a gente se torna independente de Deus. Totalmente independente de Deus. Mas aí quando algo nos acontece, que foge tudo do nosso controle, qual é a primeira conclusão que a gente chega? Que somos totalmente dependentes de Deus. Mas que a gente não precise deixar as coisas chegar ao extremo para ser aquele filho, né? Aquele filho quando se machuca, não tem para quem correr. E aí ele corre e diz, pai, mãe, me ajuda. Ou aquela criança cai e se machuca, ela vem correndo. Que nós possamos ser como crianças para o nosso Deus. Possamos ter um coração de criança, não crianças com atitudes imaturas, mas um coração de criança que corre em direção ao pai, à mãe, ou aquela pessoa que ela se sente protegida. Que a gente possa ser essas pessoas, esses filhos para o Senhor. Porque Ele deu tudo o que Ele tinha de melhor. Ele criou vários planos desde a criação, para que a gente fosse filho íntimo dEle. E aí, por último, como o homem estragou todos os planos, aqueles que dependiam de nós, todos a gente conseguiu estragar, para se tornar filhos. E Ele disse, então agora eu vou mandar alguém perfeito, alguém que é meu filho, que está aqui comigo no céu. Aí Ele enviou Jesus, deu tudo certo. Deu tudo certo, agora só falta a nossa parte. A gente parar tudo, reorganizar tudo na nossa mente, no nosso coração. E realmente assumir a nossa identidade de filhos. Filhos de Deus, amém? Somos filhos. Precisamos nos tornarmos filhos. É só através de Jesus. Só através dEle. Só, não tem outro meio. Precisamos tornar filhos praticando a justiça. Filhos com uma vida marcada por busca pela sua presença. Ansiando por ter a presença de Deus cada vez mais na nossa vida. Precisamos tornar filhos vencendo o mundo. Vencendo a cada dia. Precisamos, não podemos nos cansar e parar. Estou cansado de ser crente, estou cansado de fazer parte da igreja. Estou cansado, estou decepcionado, estou frustrado. Às vezes só as palavras que a gente ouve. Se não dá para correr a 100 por hora, vai a 10. Mas não para. Prossiga. Prossiga. Porque a gente não está brincando de conto de fadas, de história de faz de conta. Aqui não é historinhas de faz de conta, não. São dois reinos que existem, o das trevas e o do céu. Fomos criados por um Deus para passar uma eternidade com Ele. Precisamos fazer essa escolha. E essa decisão é todo dia não negarmos com as nossas atitudes, com as nossas decisões, todos os dias. Essa decisão é todos os dias no nosso coração. Não adianta a gente viver aqui nesse mundo, deixando a vida nos levar e fingindo que nada está acontecendo com nós.
Às vezes nós nos comportamos assim, que nada está acontecendo. Mas nós precisamos parar, identificar e correr para os braços do nosso Pai. E dizer, Deus, realmente eu estou equivocado em muitos pensamentos, estou equivocado em muitos sentimentos, Senhor. Muitas frustrações aqui nesta vida têm atrapalhado sim o meu relacionamento contigo. E eu estou fazendo de conta que nada está acontecendo. Seja verdadeiro com você mesmo. Seja sincero com você mesmo. Não se preocupe em ser sincero primeiro com os outros. Se você for sincero com você, você vai conseguir ser com Deus e com os demais. Amém? Precisamos ser sinceros com nós, identificarmos aquilo que está acontecendo em nós. Precisamos ter as qualidades do Senhor. Precisamos admitir, ver, revisar em nós se tem as evidências em nós de filhos de Deus. Precisamos ver de verdade se termos sido diligentes em buscar a presença de Deus, extremamente excelentes, se temos realmente levado a sério o plano da salvação, ou estamos brincando com o plano da salvação. E se Jesus vier hoje para você? Se você morrer, se você não amanhecer, para onde você vai? Você está levando a sério a paternidade? A filiação entre você e Deus, ou você está brincando com ela? Como que nós estamos nos comportando? Por favor, nesta noite, você não vai receber esse microfone para ser sincero diante de todos. Seja sincero com você mesmo. Seja sincero com você mesmo o que você está fazendo. Como nós levamos a nossa vida, nossos filhos também vão levar. Tem uma geração ao nosso redor nos observando. Ah, eu não tenho filhos. Sim, mas tem uma geração observando vocês. Uma geração inteira. Nossa, meus filhos estão numa fase que eles têm várias pessoas que eles admiram. Várias. E eu digo, nossa, filho, você admira essa pessoa? Sim, mãe. Ele é muito legal. Tem uma geração ao seu redor te observando como você tem se relacionado com Deus. Tem uma geração ao nosso redor. Isso me preocupa. Isso não preocupa você? Isso me preocupa bastante. Nós não podemos viver como órfãos. É noite de decisão na nossa vida. Como que nós vamos viver? A Bíblia nos fala de 2 filhos. A parábola do filho pródigo. Aqueles 2 filhos viviam com o pai. Um decidiu viver como órfão. Saiu de casa. E o outro estava em casa, mas se sentia órfão. Que interessante. Um estava em casa, tinha o pai presente, tinha tudo. O pai tinha bens, dava tudo, tudo era dele. Mas dentro do coração dele tinha um sentimento de orfandade. Ele se sentia órfão. E eu e você, dentro da casa de Deus, como que nós temos nos sentido? É a pergunta do Senhor para nós. Não é mais tempo de ficar vivendo como órfão. Deus quer ser o nosso pai. 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 E pai, identidade, igual, idêntico, parecido, semelhante. Que tudo em nós se pareça com o nosso pai. Precisamos, só vamos descobrir o nosso destino em Deus se nós entendermos como que está esse relacionamento. E ele deve estar saudável. Senão a gente vai andar perdido. Já viu aquelas pessoas que não conseguem ficar no emprego? Elas estão sempre insatisfeitas? Sempre. Pode ser o melhor emprego. Tem pessoas que fazem uma faculdade, nunca, 1, 2, 3, nunca se sentem satisfeitas. Tem pessoas que estão numa família, estão infelizes e insatisfeitas. Achando a vida inteira que casaram com a pessoa errada, que tiveram os filhos errados. Tudo para ela está errado na vida dela. Sabe o que é isso? Não tem uma paternidade resolvida. Nem com o pai terreno e nem com o pai celestial. Aí parece que tudo está errado na nossa vida. Tudo está fora do lugar. Tudo. E a gente precisa pensar. Será que nós entregamos a nossa vida para Deus? E será que o erro está em Deus? Deus é que permitiu que tudo ficasse bagunçado na nossa vida? Não. Tem a nossa parte.
nós precisamos organizar a nossa mente, o nosso coração. Precisamos deixar Deus trabalhar. Às vezes tem lugares em nós que estão fechados a 7 chaves. Às vezes a gente entrega uma, né? E acha que está tudo resolvido. Não, precisamos deixar Deus ter acesso ao nosso coração. Precisamos realmente deixar Deus organizar a nossa vida. Nós precisamos. Porque senão nós vamos ter uma ideia errada de quem é Deus. E vamos ter também uma visão muito errada de quem somos nós. Vamos andar uma vida inteira perdidos. Perdidos e insatisfeitos. Mas que nós possamos nesta noite dizer: Deus, eu te reconheço como Pai. E eu quero ser realmente o teu filho, a tua filha. Eu quero, Senhor, eu quero esse relacionamento. Por mais que eu tenha tido um bom pai na terra, ou por mais que eu nunca tenha conhecido meu pai, ou por mais que eu tenha tido um péssimo pai na terra, Senhor, eu quero, até mesmo para organizar essa questão com meu pai terreno, aqui desta vida, dessa terra, eu preciso, Senhor, eu preciso assumir o meu papel de filho contigo. Amém? Nós precisamos, e eu queria orar com você nesta noite. E eu queria que você pensasse, fechasse os seus olhos e você falasse com Deus. Incertezas no nosso coração, questionamentos, dúvidas, medos e temores, não tem a ver com Deus, não tem a ver com a sua esposa, não tem a ver com o seu trabalho, com seus filhos, tem a ver com coisas não resolvidas dentro do nosso coração. Mas nesta noite que nós possamos ser permissivos com o Espírito Santo. Ele que vem e arruma a nossa casa. Ele que vem e nos ajuda a organizar tudo. Ele está aqui nesta noite, amém? Pai, esta noite, Senhor, eu desejo que tudo aquilo que eu não consegui expressar, mas que o Teu Espírito tenha expressado a cada coração. Pai, a coisa mais preciosa nessa vida é poder te chamar de pai se sentindo filho. E eu te louvo porque eu te chamo de pai, porque eu me sinto filha. Eu sei que eu sou filha. E eu desejo nesta noite que cada um, Senhor, possa te chamar de pai, se sentindo filho. Não só como uma prática religiosa, Senhor, mas realmente, Senhor, torna cada um nesta noite aqui filhos através de Jesus Cristo. Pai, vem sobre cada coração, Senhor, cada mente, tirando, Senhor, toda a confusão na mente. Deus, acalmando as emoções, ó Pai, que muitas vezes, Pai, é tão desafiador organizar coisas que passamos com o nosso Pai terreno, Senhor. Mas Tu estás aqui, Espírito Santo. Tu estás aqui nesta noite, Tu estás com cada um que está ouvindo, Senhor, este vídeo, acertando, alinhando nossos corações, curando nossas feridas, Pai, organizando, Pai, tudo dentro de nós, ó Deus, trazendo, Senhor, a identificação de que somos filhos e que Tu és, sim, um bom Pai. Tu és o melhor Pai que nós podemos ter, Senhor. Deus, nós assumimos nossa paternidade em Ti, Senhor, a Tua paternidade em nós e a nossa filiação em Ti nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu amor possa ser derramado nesta noite. Converte o coração dos pais aos filhos, ó Pai, todo relacionamento dificultoso. Pai, converte o coração dos filhos aos pais, Senhor. Traz uma grande restauração sobre a filiação, Pai, dos nossos pais que temos aqui nesta terra, Senhor. Traz uma grande restauração, traz clareza, traz perdão, traz restauração aos corações, Pai. Aqueles que não têm mais seus pais vivos, que eles possam liberar perdão. Aqueles, Senhor, que nunca conheceram os seus pais, que eles possam também liberar o perdão, Pai. Que eles possam, Senhor, amar essas pessoas como Tu as ama, e eles possam sentir o Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Vamos louvar o Senhor. Sim, Jesus.
que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Aleluia, amém. Você cantou que você entrega tudo ao Senhor, amém? Então, uma entrega que fazemos ao Senhor. Viva como filho, escolha viver como filho. Não tem coisa melhor do que se lançar nos braços do Senhor. Sabe por quê? Se você decidir viver como filho, você vai querer muitas vezes chegar na presença de Deus só para dizer: Senhor, é tão bom estar aqui. Hoje eu não vim te pedir nada, é só porque é muito bom estar contigo na tua presença. Se você ser filho, se sentir filho, você vai chegar na presença de Deus e vai dizer: Senhor, hoje eu estou precisando de um abraço bem apertado. E você vai se sentir abraçado. Se você se sentir como filho, você vai chegar e dizer: Senhor, hoje eu preciso de um colo. E você vai ter um colo de Deus, sim, amém? E as demais coisas também te serão acrescentadas, é promessa de Deus.